Os primeiros relatos de desenhos identificados em lavouras datam da Idade Média. Na história mais recente, os agroglifos ficaram famosos na década de 1980, quando diversas formas começaram a aparecer no chão de campos de trigos e outros cereais, na Escócia e na Inglaterra. Feitas a partir do achatamento da vegetação, as imagens geraram curiosidade e muitas teorias sobre sua origem começaram a circular, como ainda ocorre nos dias de hoje. Ninguém sabe qual é o real significado dos agroglifos. Eles variam de simples círculos desenhados até padrões extremamente complicados que combinam várias formas geométricas em vastos campos de cereais. Aliás, existem alguns com metros de diâmetro até meio quilômetro. A busca por uma explicação para o estranho fenômeno desencadeou a imaginação e surgiram teorias das mais variadas e malucas. Desse modo, alguns atribuem a autoria dos desenhos a discos voadores, novos fenômenos atmosféricos e místicos. Mas afinal, o que se sabe sobre esses círculos nas plantações? Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Você já inventou alguma mentira que depois não conseguiu desmentir? Pois nos anos 70, dois senhores ingleses muito espirituosos inventaram uma mentira que ganhou proporções inimagináveis. Até hoje, mais de 30 anos depois de terem revelado toda a verdade, ainda tem muita gente que prefere acreditar na mentira. Essa história conta como surgiram os agroglifos, aqueles enormes desenhos circulares criados em plantações através do amassamento da vegetação. Durante muitos anos, a autoria dos agroglifos foi considerado um mistério, mas havia muita gente acreditando que aquelas obras de arte rurais seriam criadas por alienígenas visitando a Terra. Só que a verdade por trás dos agroglifos não é tão fantástica, mas é uma história muito mais engraçada. Os círculos nas plantações começaram a surgir no final dos anos 70, no sul da Inglaterra. Inicialmente eram formas mais simples, mas com o tempo foram ganhando complexidade e aparecendo cada vez com mais frequência. A possibilidade de que aquelas marcas fossem resultados de uma ação humana era rapidamente rechaçada sob a alegação que elas eram muito perfeitas para serem feitas por nós. Como se a genialidade humana, capaz de construir imensos edifícios, gigantescas obras de arte e até enviar um homem à lua, simplesmente fracassasse quando a tarefa fosse amassar uma plantação de trigo. Diversas outras teorias surgiram para explicar aqueles círculos. Alguns achavam que eram feitas por fantasmas, outros que era a própria Terra, manifestando seu desagrado com a destruição da natureza. Mas nenhuma conquistou mais a atenção do público e da mídia do que a teoria que os agroglifos eram feitas por alienígenas. Algumas teses sugeriam que aqueles desenhos seriam uma forma de comunicação dos seres extraterrestres. Nos anos 80, ufólogos de todo o mundo visitavam o sul da Inglaterra. Eles instalavam modernos equipamentos e ficavam de vigília, na esperança de registrar os artistas extraterrestres em ação. Alguns agricultores até se diziam preocupados com os prejuízos para suas colheitas, mas na verdade é que muitos aproveitaram o turismo na região gerado pelo fenômeno. Até mesmo um novo ramo da ufologia foi criado para estudar os agroglifos, a cerealogia, que já contava com vários especialistas e até mesmo com revistas próprias. Só que por trás disso tudo estavam dois senhores brincalhões, driblando as vigílias e se divertindo muito a cada novo desenho e a cada nova teoria sobre suas origens. Doug Bauer e Dave Crowley começaram a criar os agroglifos em 1978. Eles contam que a ideia surgiu em uma mesa de bar. Entre uma cerveja e outra, Bauer contou sobre um curioso caso ocorrido na Austrália. Grandes círculos foram encontrados em uma plantação em tule. Eles provavelmente foram criados por redemoinhos de vento.
mas muita gente preferiu acreditar que foram marcas deixadas por discos voadores que pousaram na região. Bower e Crowley decidiram então criar os seus próprios círculos, basicamente para trollar os ufólogos da Inglaterra. Só que a coisa acabou indo longe demais. A partir de 1987, eles perceberam que começaram a surgir agroglifos em outras partes do mundo e que, obviamente, não eram eles os autores. Em 1991, decidiram acabar com aquela farsa e fizeram isso em grande estilo. Os amigos chamaram a imprensa para revelar toda a verdade. Diante dos jornalistas, eles pegaram suas ferramentas, basicamente tábuas e cordas, e começaram a amassar uma plantação. Um arame preso a um boné servia de ajuda para garantir que as linhas ficariam perfeitas. Em poucos minutos a traquinagem estava pronta. Mas para encerrar com chave de ouro, os jornalistas chamaram Pet Delgado, um famoso serialogista, para analisar os círculos. Delgado não teve dúvidas e afirmou aos jornalistas que aquele era um agroglifo autêntico produzido por extraterrestres. O que não parece ser o caso de Bower e Crowley, definitivamente ingleses e bem terráqueos. A revelação de Bower e Crowley foi muito além de assumir a autoria dos primeiros agroglifos. Eles revelaram que até então teriam feito mais de 200 agroglifos em plantações do sul da Inglaterra, incluindo todos aqueles criados até 1987. Eles contaram detalhes de cada desenho, mostraram seus esboços, suas técnicas e como eles conduziram a opinião pública através daqueles círculos. Contaram, por exemplo, que certa vez uma cientista começou a se destacar defendendo que aqueles círculos eram formados por redemoinhos de ventos, já que todas as plantações eram derrubadas sempre no sentido horário. Bower e Crowley responderam criando desenhos com diferentes círculos, alguns em sentido horário, outros em anti-horário. Outro desafio enfrentado pelos intrépidos artistas veio de casa. Irene Bower, esposa de Doug, passou a suspeitar dos sumiços noturnos de seu marido. Certa noite, ela foi convencida a acompanhar as aventuras dele e de seu amigo Dave. Depois de ver que seu marido não a enganava apenas o resto do mundo, ela se convenceu de que aquilo era algo bom para eles. Estava os mantendo ocupados e em forma. Só que mesmo após a revelação de que tudo não passava de uma farsa, os agroglifos continuaram a surgir em todo o mundo, e muita gente preferiu acreditar na mentira, mesmo depois dela ser desmentida. Havia quem achava que Bower e Crowley estavam simplesmente mentindo ao assumir a autoria dos agroglifos, e haviam muitos que se apegavam ao fato de que os círculos nas plantações continuavam a surgir. Só que Bower e Crowley provaram, de forma inequívoca, que aquelas figuras poderiam ser criadas por humanos. Eles apresentaram diversas evidências de sua autoria dos primeiros agroglifos. Claro, muitos dos agroglifos que surgiram depois de 1987 não têm autoria conhecida, mas sabendo que eles podem ser facilmente criados por humanos, por que seguir acreditando que eles seriam feitos por extraterrestres? Será que eles gostaram da brincadeira e resolveram responder às mensagens dos ingleses? Doug Bower e Dave Crowley fizeram tudo isso por pura diversão. Permaneceram no anonimato até 1991 e parece que não ganharam nada com isso, além de uma excelente história. Essa divertida história inspirou inclusive a criação de um grupo de criadores de círculos na Inglaterra, os Circle Makers. Se auto-intitulam artistas e criam complexos desenhos em plantações, utilizando as mesmas técnicas e ferramentas de Bower e Crowley. Eles criam tanto desenhos comerciais para ações publicitárias quanto puramente artísticos e se divertem vendo a repercussão midiática de suas obras. Fantástico agroglifo conhecido como Formação de Milk Hill, encontrado em 2001 na Inglaterra, provavelmente obra dos Clickmakers. Mas, infelizmente, essa brincadeira também mostrou às pessoas mal intencionadas uma forma eficiente de chamar a atenção, enganar outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. Nosso desejo de contactar civilizações alienígenas nos deixa vulneráveis a acreditar nessas teorias inconsistentes. Cabe a nós estarmos sempre atentos para que não sejamos enganados por velhinhos brincalhões ou talvez por nós mesmos. Entre especialistas de várias áreas, é difícil encontrar quem corrobore a hipótese dos extraterrestres artistas que deixam desenhos em áreas rurais do interior do Brasil. Segundo Adolfo Sotos Neto, astrônomo e presidente do Grupo de Estudos de Astronomia UGEA da Universidade Federal de Santa Catarina, a técnica usada por Bower e Crowley nos anos 1980 segue sendo utilizada para a criação dos recortes nas plantações.
O historiador Hernan Mostajo se encantou com a ufologia quando era adolescente, e foi justamente a imagem de agrogrifo que viu na capa de uma revista que o fez mergulhar nesse universo que hoje considera mais fantasioso do que realista. A ufologia vem sendo tratada há décadas com muitas invencionices, muito achismos, voltada ao conspiracionismo e com poucos méritos científicos, pontua ele, diretor do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, que fica em Tará, no Rio Grande do Sul. Ele destaca que não se trata de negar a existência de extraterrestres. Temos uma imensa possibilidade de um universo repleto de outras vidas. O novo telescópio James Webb está mostrando a atmosfera de planetas extrasolares em que são promissoras as possibilidades de vida. Mas a grande questão é, será que essa vida é tão inteligente que possa chegar aqui na Terra? O mesmo questionamento é feito pelo professor Adolfo Stoltz Neto, que explica que, para que um ser de outro sistema astronômico pudesse chegar até aqui, ele precisaria enfrentar uma viagem de cerca de 50 trilhões de quilômetros, que poderia levar até 600 mil anos. Se você tem tecnologia para isso e um corpo que consiga resistir à viagem, por que iria deixar o desenho em uma plantação de trigo e ir embora? Pergunta. Além da ação humana deliberada, existem processos naturais que podem causar o achatamento de colheitas. O fenômeno se chama acamamento, caracterizado pela queda ou pelo arqueamento das plantas. Segundo os agrônomos, ele pode estar relacionado com o crescimento da planta ou por influência de diferentes fatores. A planta, quando cresce demais, tomba, por exemplo, com a incidência de chuvas fortes e ventos. São condições que forçam ela a acamar, esclarecem. Outras dessas condições são características genéticas da vegetação, como a espessura do caule, a resistência de suas bainhas, a parte que liga a folha ao caule, a altura e o peso de sua parte superior, formas de manejo e características da produção. Nas variáveis que dizem respeito à produção, agrônomos citam a quantidade de plantas por metro, já que quanto mais numerosas, mais elas precisam se esticar para obter luz solar. A quantidade de raízes que dão sustentação à cultura e o suporte populacional que ocorre quando uma planta segura a outra. Para quem olha, o acamamento parece ter sido feito pela força de um agente externo, mas se trata de um estado que gera um achatamento aleatório, que pode criar vários tipos de padrão na plantação, como círculos e linhas que se assemelham a um labirinto. Isso diferencia os desenhos causados naturalmente dos que aparecem em Ipuaçu, por exemplo. Esses casos, em específico, em que as formações são geometricamente perfeitas, são consideradas ações manuais. Outros pontos que somam à conclusão de que os agroglifos são obra humana. Primeiro, as imagens são feitas sempre em plantações de grãos e cereais, como o trigo e a cevada, que são fáceis de esmagar e não voltam para suas posições originais. O historiador Hernan Mostajo, que já realizou estudos em Ipuaçu na ocasião do aparecimento de outros agroglifos, acrescenta mais um. A ausência de alguma radioatividade no solo ou modificações na estrutura dos vegetais. Se houvesse algo supostamente extraterrestre na Terra, talvez ele trouxesse uma radiação diferente da radiação natural terrestre, tanto no vegetal quanto no solo, mas a única mudança observada na cidade foi o achatamento da colheita, algo que qualquer ser humano pode fazer tranquilamente, argumenta ele. Mas e você? O que acha? O que são os agroglifos? Pode ser OVNI? Algum efeito eletromagnético? Efeito de raios cósmicos ou descarga elétrica? Um meio de comunicação de seres cósmicos?